Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Bom demais ter você aqui, bom demais ter você em casa, cultuando ao Senhor conosco. Portanto, mais uma vez, que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Amém? Você que está aqui, você que está em casa, você está cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode o que você não pode, aquele que tem o que você não tem, e aquele que é o que você não é. Ele é Deus, amém? Que bênção! E hoje, sexta-feira, culto fé, como é todas as sextas-feiras, aqui na Segunda Igreja Batista Missionária, você que está cultuando ao Senhor conosco por meio do Facebook, você está participando do culto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, no Médio Sudoeste Baiano. Você tem um minuto aí para compartilhar este link com seus amigos nas suas redes. Então compartilhe, vamos dar aqui um minuto de missões para que você possa compartilhar o link com aí a sua rede, para que outras pessoas também possam cultuar o Senhor conosco. Está aqui no santuário hoje a irmã Ana Maria, lá da Igreja Batista Sião, ovelha da minha pastora Elineide, ovelha de Jesus, eu também pastoreio lá, e tem uma outra irmã ali que eu não estou conhecendo, é amiga sua, colega sua, prima, amém, seja bem-vinda também em nome de Jesus, e todos que nos visitam nesta tarde, sejam todos bem-vindos. Bem, a leitura do texto está em Marcos, que o irmão Rogério leu, inclusive aqui no início, Marcos capítulo 15, Marcos 15, do 21 ao 41, que vai falar da morte de Jesus. Hoje, sexta-feira, chamada da Paixão, em que o cristianismo no mundo, principalmente sob uma agenda da Igreja Católica, que celebra a Semana Santa, em que deixam de comer carne para comer peixe, num sentido de um jejum por conta do sangue, para estar ali lembrando mesmo assim da morte de Jesus. É uma tradição católica que é cristã e que retrata o Cristo. Então é muito interessante nós refletirmos nesse dia em que a nossa cidade, o Brasil, para refletir acerca da morte de Jesus. Então esse texto vai nessa direção, e aí, para que nós possamos refletir. Vamos ver o que nos diz a palavra aí, então. Obrigaram, Marcos 15, do 21 a seguir. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava e vindo do caminho que carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E o crucificaram, repartindo entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando crucificaram. Por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Desça agora da cruz este Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o injuriavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, e até a hora nona. E a hora nona exclamou Jesus com alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani,
que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, clama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos, Elias vem tirá-lo, se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirara, disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galiléia, estas mulheres tinham no seguido e servido. Estava ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Pai, no nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. Venha, Deus, dar pasto às tuas ovelhas, venha alimentar o teu aprisco, vem despertar a fé, Senhor, de cada um, vem encorajar, ó Deus, cada um a continuar crendo em Cristo, meu Deus, em meio à adversidade, às dificuldades, Senhor, continuar crendo, porque nós não temos outra alternativa se não crer em Ti, seja qual for a situação. Meu Deus, eu coloco diante das pessoas que estão em casa, eu clamo a Ti nesta hora, meu Deus, pelo pastor Edmário, eu clamo a Ti nessa hora pelo pastor Márcio, ali em Jacobina, ambos, Pai, hospitalizados. Deus, Tu és poderoso para abençoar, ó Deus, o tratamento, a medicação, os profissionais de saúde, sobretudo, Pai, abençoa seus organismos, em nome de Jesus, os pais resistentes a todo mal, ó Deus, e os cura, os salva de toda enfermidade, em nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, de igual modo por todos se encontram enfermos nesta hora. Pai, o Teu Filho levou sobre si os nossos pecados. Pai, o Teu Filho levou sobre si no madeiro as nossas iniquidades. Pai, o Teu Filho levou sobre si os nossos castigos. Pai, o Teu Filho levou sobre si, meu Deus, todo qualquer sofrimento para nos dar cura, saúde, perdão, vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que o texto é um tanto longo, então nós vamos fazer aqui algumas reflexões diante do que lemos, que é, o texto no geral, é a crucificação. Então nós vemos aqui vários pontos, e vou destacar aqui alguns. A caminhada para a cruz, a gente vai ver aí do verso 21 ao 23, Jesus já estava com as suas forças esgotadas. Por que ele já estava com as suas forças esgotadas nesse momento? Porque desde a noite anterior, ele estava preso, sendo castigado. E lembrando ainda que ele havia sido levado de um lugar para outro. Para Herodes, de Herodes para Pilatos. Pilatos manda para Herodes, depois volta novamente para Pilatos. Então são viagens de um prisioneiro. Sobre sofrimento. E aí vem uma prisão. Então ele já está aqui com suas forças esgotadas. E exatamente por ter passado aí a noite anterior preso, sendo castigado, sendo maltratado, sendo violentado. No pretório de Pilatos, acabara de ser açoitado e escarnecido. Então seu corpo estava sangrando. Quando chega esse momento da cruz, ele já estava sangrando. Quando chega esse momento da cruz, ele já está sofrendo. Ele não vai sofrer quando pega a cruz para carregar. Ele já vem sofrendo antes. Então, sob o peso da cruz, agora, Jesus marcha para o pretório, do pretório para o Gólgota. Sob aí a multidão que o cercava ali, e de uma certa forma zombando, gritando, sedenta do sangue, e vendo os açoites de soldados cruéis que ele maltratavam. Então, não aguentando mais esta situação, a gente vê aí Jesus esmorecendo pelo castigo e cai ensanguentado sobre o lenho maldito,
a madeira maldita, pois esta era a visão dos judeus, lá em Gálatas 3,13 diz que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Então aquele madeiro que estava ali sendo levado já era visto como algo maldito, e ali mesmo ele estava levando a nossa maldição, que vem para a humanidade desde o Éden. Quando Adão pecou, a terra que não era maldita, que era tudo abençoado, se tornou maldito. Veio uma maldição sobre a terra, com a pecaminosidade de todos nós. Por Adão entra a maldição, e vem agora, por Jesus, a bênção para todos nós. Por Adão veio a morte, mas por Jesus vem agora a vida para todos nós, porque na cruz ele morre a nossa morte. Amém? Jesus morre a nossa morte ali na cruz. Então este é o momento mais importante para a humanidade. Nós tivemos o péssimo momento na história da humanidade, quando Adão pecou. O inimigo tentando assim frustrar os planos de Deus. Tentando assim melar, estragar. Mas vem Jesus para dar sentido, trazer significado. Nesse inteirinho, os soldados obrigaram ali o Simão, que aí o texto foi quando nós começamos já exatamente falando dele, Simão Cirineu. Então Simão Cirineu, ele aí é obrigado a levar este madeiro maldito. Nesse inteirinho, os soldados obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz. E aqui, observe que interessante. A gente tem um Simão Pedro e esse Simão Cirineu. O Simão Pedro, orgulhosamente, diz que iria com Jesus até a prisão e até a morte. Em Lucas 22, 33, a Bíblia diz, quando Jesus falara deste momento, porque esse momento aqui não é estranho para Jesus. Esse momento aqui não é novidade para Jesus. Esse momento aqui estava claro para ele. E deveria estar para os discípulos, porque ele havia falado várias vezes com o discípulo acerca desse momento. Como iria morrer, de que forma iria morrer. Então para ele não é nada estranho isso aqui. E Pedro era para estar nesse momento aqui. Olha, porque lá todo orgulhoso. Ele respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha que discurso bonito. Quantos de nós fazemos bonitos discursos com relação a Deus, com relação ao Evangelho, mas aí na hora da pressão se nega, se corre, não faz o que deveria fazer, não fala o que deveria falar. Então, diferente do Simão Pedro, aqui está esse Simão Cirineu. Simão Pedro que tinha orgulhosamente falado toda essa expressão que vocês viram aí em Lucas 22, 23, não foi ele. O privilégio foi de Simão Cirineu e não de Simão Pedro, que veio ajudar o mestre. Atos 5, 40 e 41, irmãos, a gente tem os apóstolos ali. Inclusive esse Pedro, ele participa muito, ele é preso, é solto, Deus manda anjo para soltá-lo. Depois do dia de Pentecostes, Pedro passa a ter essa alegria, João passa a ter essa alegria, Tiago. E aí em Atos 5, 40 e 41, a Bíblia diz que eles depois de presos e chicoteados, foram soltos ali depois do conselho de Gamaliel. Então foram açoitados e ordenado que não falasse mais de Jesus, foram soltos. E como é que eles saem da prisão? Olha como é a experiência agora depois do Pentecoste, para estes que haviam negado Jesus, porque não foi só Pedro que negou. Quando Pedro disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, a Bíblia diz que o mesmo disseram todos. Só que agora aqui depois do Pentecostes, olha a alegria no verso 41. Eles estão felizes por terem sido chicoteados, por terem sido humilhados. Eles se consideram dignos de sofrer afrontas pelo Evangelho. O apóstolo Paulo também vai falar, vai compartilhar da sua alegria de sofrer por amor ao Senhor Jesus. Sofrer por amor
ao Senhor Jesus. Que bom, não é? Sofrer. O Evangelho que nos leva a sofrer. Estamos acostumados com o Evangelho que só nos traz prazer, alegria, bênção, prosperidade. Sim, Jesus eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo você tem abundância, abundância de vida, vida intensa, intensidade de vida. Nós temos em Cristo. Mas isso não tira de nós sofrimentos, inclusive pelo Evangelho. Sofrer por amor ao Senhor, sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo Senhor. É evidente que vivemos em dia em que ser cristão hoje é status. Há um tempo atrás, falávamos aqui hoje de manhã, de que o Evangelho é um tempo atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, você assumir o Evangelho, assumir ser cristão, padecia perseguição, e era visto como um quadrado, era visto como antissocial. Depois de um certo tempo para cá, o Evangelho ganha um espaço na mídia, a música gospel ganha espaço nas gravadoras de referência, passa a ser ouvido agora na televisão, nas emissoras, e o Evangelho agora vira status social. É bonito ser cristão, é bonito ser crente agora. Então é diferente daqueles dias. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. Porque não tem como você agradar a Deus vivendo o Evangelho. Não vai agradar o mundo, jamais vai agradar o mundo. Então esse homem, ele tinha ido em Jerusalém, este Simão aí, ele tinha ido em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E encontrou o Cordeiro de Deus. Gente, que presente. Pensa aí você, indo a Jerusalém, claro que isso não vai se repetir, né, gente? A crucificação foi uma vez só. Mas imagine você, se tivesse ido ali a Jerusalém, a festa que havia anualmente, a festa da Páscoa. Porque a Páscoa foi instituída por Deus, através de Moisés, quando o povo ainda estava no Egito. A Páscoa foi instituída no período do Egito, que marca a saída do povo do Egito. E ali os elementos eram um cordeiro comido, com ervas amargas, e pão asmo, pão sem fermento, havia todo um simbolismo. O cordeiro já tipificando Cristo. Então você tem toda a história aí. Então esse homem, ele tinha ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. Como é comum nessa celebração, toda a nação, todo o povo ia. Só havia dias de festas ali. E até de outras nações indo. Como a de Pentecostes foi ali, aquele etíope. Então aqui está esse homem na festa da Páscoa ali, e de repente ele se depara com aquela situação em que está indo o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, levando o madeiro, esgotado, cansado, cai sobre o madeiro. E este Simão Cirineu é encontrado ali, naquele momento. E ele agora é obrigado a ajudar, levar a cruz. Que privilégio. Que privilégio. Não foi de Pedro, o outro Simão. Não foi de nenhum dos apóstolos, foi deste aqui, que estava em Jerusalém. Existem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe. Glorifica a Deus. De repente você vai a um lugar, você planeja uma coisa, chega lá, acontece um imprevisto. Glorifica a Deus. Poxa, eu vim à festa da Páscoa e agora sou obrigado a carregar aqui essa cruz desse malfeitor, porque naquela condição que ele estava condenado pelo Império Romano, acusado pelos judeus. Entende? Então, poxa, eu venho para a Páscoa, para a festa, certamente todo mundo ali com as suas roupas de festa, não é assim? A gente vai para uma festa, você tem as roupas. Não é roupa de trabalho, você tem roupa do dia a dia para trabalhar, você tem roupa de, imagina. E agora você tem que pegar aquela cruz e levar. E olha o que ele estava participando. Gente, que privilégio. Será que teria algum privilégio
tal como este, de ajudar Jesus ali naquele momento. Quando os discípulos lá no Getsêmani, Jesus na angústia, pede aos discípulos que orassem por ele, e Jesus pede, não é uma oração de alguns minutos, ele fala, e por 3 vezes, que ele precisava da oração de pelo menos 1 hora. Não pudeste vigiar comigo pelo menos 1 hora? E esse aqui está ali a ajudar, mesmo que forçado, né, mas a levar a cruz, é um privilégio. Queridos, a vida desse homem é transformada. Não só a vida dele, mas sua esposa, seus filhos. A vida desse homem é transformada, e seus filhos, o Alexandre e o Rufo, são convertidos ao Evangelho. E sua esposa tornou-se como mãe do apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, o capítulo 16, o versículo 13, o apóstolo Paulo vai fazer menção ao Alexandre e ao Rufo, que é aí filho, né, deste Simão Cireneu. E diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Veja que aí em Lucas 16, 21, que foi o primeiro versículo que a gente leu, diz: obrigaram a Sérgio Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do caminho, a que carregasse a cruz. Que bênção. A crucificação. Vamos chegar lá, crucificação. A morte de Cristo foi o mais horrendo crime. Tem alguns crimes aí que a gente vê que a gente fica assim impactado, não é? Mas aqui foi o mais horrendo crime. Que aqui está um inocente. O inocente. 100% inocente. E morrendo a pior de todas as mortes. Crucificação era pena de morte. A morte de Cristo foi, repetindo aí, o mais horrendo crime. Jesus foi ali crucificado no madeiro, entre malfeitores, judeus e gentios, se uniram, religiosos e políticos, se uniram, para condenarem a Jesus. Pedro denunciou. Ei, Pedro, corajoso, depois de tudo que ele passou, depois do Pentecostes, ele é corajoso. Você teria coragem, Pedro? A gente já leu isso aqui tantas vezes, mas olha, irmãos, olhando agora aqui esse contexto, em que você percebe que houve uma união de... Só faltou a grande mídia aqui também, tá, né? Nessa aí, né? A imprensa daquele tempo era diferente. A imprensa daquele tempo eram os filósofos, viu? Os comunicadores. Quando a gente vai estudar sobre a história da imprensa, a gente vê sobre isso. Interessante, tá? Mas aí, você tem aqui esta união de judeus e gentios, religiosos e políticos. Mas Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida. Atos 3,15. Quando Pedro faz agora ali o seu segundo discurso, o primeiro está em Atos 2, depois do Pentecoste, aí é o seu segundo discurso. Quando acontece a cura do paralítico que estava à porta do templo, e ele disse: não tenho prata e ouro, mas que tem esses 2 nomes de Jesus, levanta e anda. Então aí, quando eles aclamaram Pedro e João faz eles silenciarem e começa a falar de Jesus, diz: não foi a nossa santidade, não é o nosso nome, foi a fé dele no nome de Jesus. E aí começa a falar de Jesus, o qual vocês crucificaram, o qual vocês mataram, o autor da vida. Deus ressuscitou, e é a fé desse homem no nome dele que fizeste ele ser curado agora. Mas veja que Pedro aí, ele enfrenta essas autoridades. Vê aí Atos 2, 23. Por matar o autor da vida, Atos 3, 15 a gente já colocou, e o crucificarem por mãos de iníquos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Na primeira mensagem de Pedro, ele denuncia as autoridades que crucificaram Jesus. Na segunda mensagem, ele denuncia as autoridades que crucificaram Jesus. Pedro não teme, ele está cheio do Espírito, ele está cheio do poder de Deus, ele não teme
retaliações. Ele, com autoridade, ele denuncia e ele anuncia o poder do Evangelho na cruz. Que é, segundo Paulo escrevendo lá aos Coríntios, diz que é escândalo para os judeus e loucura para o grego. Mas para nós, é poder de Deus para a salvação. O Evangelho da cruz, você vai ver isso lá em Coríntios 1. O Evangelho da cruz, poder de Deus, sabedoria de Deus, e ao mesmo tempo, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós, poder de Deus. Então, que bênção. O local aí da crucificação, o Gólgota, local onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como lugar da caveira. É interessante essa questão de local, localização. A morte desse policial, que foi aí matéria até internacional, ele escolhe um lugar. Aquele local ali em Salvador, um espaço, palco de manifestações, para fazer o seu protesto. Vou não aguentar mais. Então esse local aqui, Gólgota, local onde ele é crucificado, era conhecido como lugar da caveira, não só pelo seu aspecto geográfico. Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito de um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Eram deixados ali. Talvez esse monte tenha recebido esse nome não apenas por sua aparência de caveira, mas também por causa do horror de ter sempre ali corpos petrefactados, apodrecendo, putrefatos. Aí a gente tem também a dor física, que é o que a gente mais lembra ali, os pregos nos pés, pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça. Imagine ele sendo sustentado por esses pregos, os braços abertos. E aí a gente tem toda uma dinâmica de uma dificuldade com respiração, para encher esse pulmão de ar e saltar com esses pés nos pregos e essas mãos sendo pendurado e espinhos na cabeça. Então nós temos aí uma dor física terrível. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena da morte. Os judeus consideravam maldito, falamos, a pessoa morria de cãibras, asfixiado e com dores cruéis. Porque isso afetava ali o sistema nervoso, o prego na mão, nos pés, e a questão da respiração, como aí eu coloquei. Então você tem aí essa questão das cãibras, sendo asfixiado, e essas dores. Então a morte de cruz se dava por sufocação, esgotamento ou hemorragia. E aí, lembrando que além dessa situação, ele é traspassado para ver, para conferir se estava morto já, então fura do lado. Mais o outro maltrato ali, fazendo esse experimento. A morte de cruz se dava nessas condições. Então aí nós temos também não somente a dor física, mas nós temos uma outra dor, que esta, eu tenho a impressão que dói muito mais ainda. Porque é uma dor, a dor física já dói. Quem sabe o que é uma dor de dente sabe que isso dói, não é verdade? Mas existe a dor da alma, a dor da traição, a dor da zombaria. Agora imagine, você está fazendo algo por alguém, por amor àquela pessoa, e a pessoa pela qual você está amando e fazendo bem, ela está escarnecendo de você, ela está zombando de você,
ela está fazendo chacota de você. Você está amando, dando a sua vida, e estão zombando, estão com escárnio, estão te humilhando, te desprezando. Aí tem que ser muito resiliente, porque senão deixa a missão. Quantas pessoas deixam de ser crente? Por conta de uma provocaçãozinha. Quantos deixam de frequentar a igreja? Quantos deixam de servir ao Senhor? Quantos deixam de contribuir? Quantos deixam de evangelizar? Por coisas pequenas. Então a dor moral e espiritual da crucificação, Jesus foi escarnecido como profeta, no verso 29, aí diz, os que pensavam, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que destrói o templo, e em 3 dias o edificas. Ele estava ali na condição de profeta falando. Lembra também quando batiam no rosto dele, botaram uma venda e batiam no rosto dele, e diziam, se tu és profeta, fala, diz quem foi que te bateu. Então ele nos seus ofícios, naquilo que ele tinha como ofício, profeta, sacerdote e rei, em todos os seus ofícios, ele foi menosprezado, ele foi ridicularizado. Olha que situação. Como Salvador, aí no verso 31, foi escarnecido também. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas zombavam, diziam uns aos outros, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Como o rei também foi escarnecido, verso 32. Desce agora da cruz este Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Zombam dele como rei, zombam dele como profeta, zombam dele como sacerdote. Ele foi crucificado entre 2 ladrões, como um criminoso. Ele foi crucificado entre 2 ladrões, como sendo um criminoso. Mas eu vou fazer esta fala, quando estava aqui, orando a Deus, preparando esta palavra, o entendimento ele fica bem melhor assim. Ou seja, para eles ali, havia de fato isso, 2 ladrões e um criminoso, Jesus, que eles põem na cruz como um criminoso. Mas ali na verdade, havia 2 ladrões e eu. Ali havia 2 ladrões e você, porque aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Ele morreu a minha morte, ele morreu a tua morte, ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida. Ali eram 2 ladrões e eu. Ali eram 2 ladrões e você, naquela cruz. Jesus morreu a minha morte, ele morreu a nossa morte. 2 Coríntios 5, verso 15 diz, ele morreu por todos. Olha que lindo esse texto. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Não vivam mais para si, mas viva para ele. Não basta todo ano você comemorar Sexta-feira da Paixão, celebrar a Semana Santa e os outros dias ignorar, viver como se a morte de Cristo não existisse. Então nós precisamos viver aqui esse texto de 2 Coríntios 5, 15. Lembrando todos os dias que ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas que nós vivamos para ele. Jesus foi despido de suas vestes e elas foram repartidas pelos soldados. Imagine a dor de Jesus. Eu estou com meu pai enfermo, ele teve os AVCs e ele está com o lado direito esquecido. E aí, minhas irmãs, minha mãe, meus irmãos que cuidam dele lá, dando banho e tudo, e eu estive lá. E aí o cuidado que é para lavar, tem determinada situação na higienização que é a minha mãe que faz, nenhum de nós faz.
Imagine nós, adultos, você diz assim, vai um médico, quem aqui já foi um médico, para passar por uma cirurgia, aí fica com a roupa lá, só com a capa. Só com a capa, você se sente ali meio... não é? Ainda aberto assim, atrás, só uma capa. Você se sente todo inseguro, envergonhado ali. E é diante de profissionais de saúde, que é para isso. Agora imagine, se hoje, em pleno século 21, a gente se sente assim, numa vontade, estando ali despido, imagine Jesus naquele tempo. Moralmente falando, socialmente falando, a situação, ele na sua humanidade, claro que ele sabia que estaria, mas é uma exposição ao ridículo, sendo ali desprezado, menosprezado. Então ele foi despido das suas vestes, e ainda repartiram lá. Ele foi zombado quando pregaram na cruz a acusação que o levou à sua morte. Aí no verso 26, qual era a acusação? Rei dos judeus. Interessante aí é que os sacerdotes, os judeus não gostaram dessa expressão não. Colocaram lá, Pilatos mandou colocar em letras garrafais, em letras grandes, tipo um outdoor, em cima na cruz, porque ali no Gólgota havia um caminho, uma estrada, para que as pessoas que por ali passassem também zombassem. Então Herodes mandou pôr, rei dos judeus. Aí os judeus foram reclamar com ele, está lá em João 19. João 19, eles foram reclamar, né, dessa questão aí, e Herodes vai dizer assim, Pilatos vai dizer assim, o que eu escrevi, escrevi. João 19, verso 20, 21 e 22. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego, nos 3 idiomas. Não só está escrito o rei dos judeus, mas é em 3 idiomas, para que todos estrangeiros que por ali passassem, Jerusalém sempre foi uma cidade turística, e está ali, para que outros também zombassem. Então os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou rei dos judeus. Aí Pilatos fala assim, verso 21, o que escrevi, escrevi. Pronto. Está lá. Porque Pilatos, espiritualmente falando, sabia que ele era o rei dos judeus. Porque a esposa de Pilatos havia tido inquietação. E o próprio Pilatos, diante do processo acusatório, não encontrou nada que pudesse acusar Jesus. E Pilatos queria inocentá-lo. Mas quando foi consultar a multidão disse, não, crucifica Jesus e solta Barrabás. E aí ele não teve jeito. Lavou as mãos e seguiu que o povo... Quando é conveniente agir com a democracia, age, né? Quando é conveniente, age. Aí então, solta Barrabás e crucifica Jesus. E assim foi. E assim foi. Aí, irmãos, para fechar, nós temos o momento das trevas. As trevas sobre a terra e o grito de desamparo. Então, as trevas sobre a terra, no verso 33, isso nos faz lembrar que a penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascual, foram 3 dias de trevas lá no Egito. Agora na Páscoa, a gente tem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na cruz, e aí nós temos 3 horas de escuridão. Agora antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas. Lá, a penúltima praga no Egito, foram 3 dias de trevas. Agora nós temos 3 horas de trevas. Você tem aí, no verso 36, o grito de desamparo. Ele que havia sido desamparado pelos discípulos, ele que foi desamparado pelo povo, ele que foi desamparado pelos líderes, pelos sacerdotes, pelos políticos, e que foi também desamparado pelos ladrões. Zombaram também dele, agora estava sendo também desamparado pelo próprio Pai. Verso 34, quando ele diz aí,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, o universo inteiro se contorce de dores. Porque ali ele está levando a iniquidade de todos nós, de todos os tempos, de todos os pecadores, toda maldição. Então há uma agonia da natureza que geme, que chora. Nesse momento em que o universo inteiro se contorce de dores, o sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra. Sabem que horário? Ao meio-dia. Ao meio-dia em que o sol está mais forte, o sol esconde o seu brilho. É nesse momento que ele tem sede. A sede, o desamparo e a agonia são símbolos do próprio inferno. Isso nos faz lembrar Lucas 16, verso 23 e 24, quando a Bíblia fala da morte de dois homens, Lázaro e o rico. O Lázaro morre e os anjos levam para o céu de Abraão. Morre o rico e vai para o Hades, para o inferno. Estando no inferno, ele tem sede, ele está desamparado, ele está em agonia. É esse o sentimento de Jesus ali na cruz, porque ele está ali na cruz salvando a mim, salvando a você deste desamparo, de sermos desamparados eternamente. Ele está ali agora sofrendo agonia que era para mim, uma agonia que era para você. Ele está ali agora num sofrimento, sentindo a sede que é própria do inferno. E lá em Lucas 16, como eu falei, verso 23, 24, o rico que está no Hades, no inferno, em chama, em agonia, desamparado e com sede. Deus permite ele ter uma visão de Abraão, de Lázaro, no seio de Abraão. Um lugar tranquilo, maravilhoso, sereno, fresco, muita água. E ele está numa agonia tão grande, que ele não pede um copo com água. Poderia ter pedido um copo com água. A agonia é tão grande, que ele fala: Pai, permite que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Será que era grande? Ele não pede um balde de água, uma garrafa de água, um cântaro. Molhe o dedo nessa água e toque na minha língua. Mas ali não há mais jeito. Não há mais jeito. É um desamparo daí para frente, agora é total. Você que está me ouvindo nesta hora, confesse a Jesus enquanto há tempo. Faça hoje mesmo, agora mesmo, compromisso com Ele, para que não busque tardamente. Este homem aqui, quando ele vai agora querer o Senhor, é tarde. Não tem mais jeito. O Senhor diz: está posto um grande abismo entre nós, vós, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Ah, pai Abraão, então levante alguém dentre os mortos para que vá lá e pregue para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham para cá. E o Senhor fala também: não. Exatamente é isso que o Senhor diz: quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Lá tem Moisés e os profetas que ouçam a lei, os pregadores que ouçam. Se eles não ouvirem, tão pouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então você que está me ouvindo agora, preste atenção uma coisa. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que tomou o cálice da ira de Deus. Aquele cálice que ele temeu lá no Getsêmani. Aquele cálice que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Depois ele se refaz e diz: todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele foi escarnecido.
pelos que por ali passavam, que alimentavam de mentiras que foram espalhados a respeito dele, também zombavam. Ele foi vilipendiado também pelos principais sacerdotes, como falamos, escribas, que acusavam e diziam que ele era incapaz de ajudar a si mesmo. Ele foi insultado até mesmo por aqueles que foram crucificados ali também com ele. Apenas um depois disse: não, pai, você sabe que a gente está aqui porque a gente é pecador. Ele não. E aí um dos ladrões ali pede a Jesus: quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até hoje a gente tem assim, pessoas que criticam e pessoas que confessam. Não sejam daqueles que criticam a Cristo, criticam a fé, sejam daqueles que a Ele se rendem. E aí nós temos o último momento de Satanás. Satanás querendo anular tudo. O diabo sabia que se Jesus vencesse ali na cruz, a vitória era de todos nós. Então a última cartada de Satanás é o verso 30 e 32. O inimigo sempre tentou desviar Jesus da cruz. Você tem aí no verso 30 e 32 aí, esses versículos. Salva-te a ti mesmo, desça da cruz. Os sacerdotes estão dizendo, os escribas estão dizendo. E olha o que é que eles estão confessando. Se você descer da cruz, nós vamos crer em ti. Se você salvar a si mesmo. 32, desça agora da cruz, rei de Israel, para que acreditemos. Jesus é desafiado, salva você mesmo, desça da cruz, nós vamos crer. Imagine, se Jesus cai nessa. Isso é uma tentação. E das maiores. E a última cartada do inimigo. Lembra que lá em Mateus 16, quando Jesus Cristo havia falado de Pedro, Pedro tinha falado: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus elogiou Pedro. Logo na sequência a gente tem aí Mateus 16, verso 21, 22. Quando Jesus começa a falar da crucificação, de como ele iria morrer, Mateus 16, verso 21 e 22. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos como era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Jesus está explicando tudo aqui, de forma resumida, né? Aí verso 22, vê o que é que diz. Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Ó, tem compaixão de ti, Senhor. O que é que eles estavam dizendo lá? Salva-te a ti mesmo. Tem compaixão de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. O que é que Jesus disse? É Pedro que está falando aí? O diabo falando na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Repreendeu Pedro. Então aqui na cruz, a gente tem sacerdotes, escribas, com todo um discurso sendo usado pelo inimigo. Salva-te a ti mesmo, desça daí, nós vamos crer em ti. Querendo anular, querendo tirar Jesus daquele momento. Preste atenção uma coisa. O inimigo está aí dando a sua última cartada. O povo gritou para Jesus: salve-se a si mesmo, verso 30. Os principais sacerdotes e escribas disseram a mesma coisa ali. Desça da cruz. E está dizendo rei de Israel, e ele é rei. Para que vejamos e creiamos, está aí no 32. Jesus Cristo, e dizendo: se Jesus Cristo, salve-se a si mesmo. E não, se ele ali, irmãos, tivesse agido, ele não salvaria a nós. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, ele não seria o nosso Salvador. Mas lembra que ele tinha dito em João 12, 24, é necessário que o grão caia na terra morra, senão fica ele só. Mas se não morrer, vai ficar ele só. Mas se morrer, vai dar muitos frutos. Então, se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Aleluia! Ele não desceu da cruz. Aleluia! Ele não desceu da cruz. Então você pode crer, meu irmão, ele não desceu da cruz. Então você pode crer que nós vamos sim subir aos céus e não descer ao inferno. O céu é nosso. O céu é nosso.
O céu é nosso, conquistado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O céu é nosso. Ele não desceu da cruz. Ele foi forte. Ele venceu. Não uma tentação, mas várias. Não desça do propósito, não sai do propósito de Deus. O inimigo vai tentar te tirar de diversas maneiras, de diversas formas. O inimigo vai tentar te tirar do alvo, do propósito. Mas não desça, não saia, não arregue. No nome de Jesus. Fiquemos de pé. Eu avancei um pouquinho aí no horário, mas valeu a pena. Valeu a pena, que eu sei que o Espírito de Deus falou com você. Em nome de Jesus. Era necessário chegar até aqui com a mensagem, pelo menos até aqui. Dá para ir mais, mas até aqui tá bom. O horário já chegou. Pessoal do louvor, nós vamos orar por você que está em casa, você que está aqui. Hoje é sexta-feira, a gente faz a unção com óleo. Convido os pastores aqui presentes. Dal viajou, Josemar precisou sair, ele está aí. Já retornou, não. Ah, foi para a rádio, isso. Chamar aqui o líder do diácono. E o líder da União Masculina, irmão Joilson, para estar aqui fazendo a unção, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo que ouviu a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque não desceu daquela cruz. E agora nós temos a certeza que podemos subir aos céus. Obrigado, Jesus, porque não desceste ali, porque senão desceríamos ao inferno. Obrigado, Jesus, porque morreu a nossa morte para nos dar a tua vida. Obrigado, Senhor Jesus. Sobre esta palavra estaremos ungindo as pessoas. Abençoa com cura. Oh, Senhor, abençoa com fortalecimento. Abençoa com santificação, com purificação. Ah, Deus, cada pessoa que cultua a Ti nesta hora conosco, que sejam tocadas pelo Teu poder, em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada uma. Que o Senhor sobre cada uma levante o seu rosto, lhe conceda paz. Que a Tua graça salvadora, Senhor Jesus, seja com todos os lares que se fazem apresentar aqui no santuário, todos os lares que em casa cultuam-te nesta hora. Que o amor de Deus Pai seja presente em cada coração. Ah, Senhor, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus, com toda a igreja do Senhor, espalhado por toda a face da terra. Amém e graças a Deus.